E aí galera, tudo bem com vocês? Muito bom poder estar falando com vocês novamente, só que dessa vez por meio da tecnologia. Espero que estejam todos bem. Estou gravando essa videoaula para a gente dar avanço com conteúdo de biologia, essa aula para o terceiro ano de biologia do noturno. Para não ficar dando atividade só de relembrar o conteúdo e também para não mandar uma atividade nova e vocês ficarem meio perdidos, eu vou disponibilizar tanto essa aula em vídeo, que eu vou estar explicando o conteúdo, quanto um documento que eu escrevi, elaborei com base nos livros didáticos e no caderninho sobre essa aula. Então, o intuito é que vocês assistam essa aula, leiam o documento também. Se não for possível, escolha um dos dois, o que vocês preferirem, assistir a aula de documentos e faça a atividade através do Google Formulário, como semana passada. Como semana passada era uma atividade de uma matéria que vocês já tinham visto, eu não gravei aula, eu só mandei o documento porque era só uma recapitulação. Aquela aula anterior eu já tinha dado presencialmente. Beleza? Antes de começar a aula, eu só queria reforçar avisos de combate ao coronavírus, ao Covid. Quem puder ficar em casa, gente, continue ficando em casa. Infelizmente a situação não tá bacana dos números. O isolamento social tem caído muito e os números têm refletido isso. A gente conseguiu com o isolamento inicial abaixar os números, mas agora infelizmente os números voltaram a aumentar. Então a recomendação é: quem pode ficar em casa, por favor, fique em casa. Proteja os seus e proteja e ajude a proteger todos nós também. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai com certeza abaixar esses números e lutar contra esses números. Principalmente ajudar a não lotar as UTIs. Então, recados dados, avisos dados, vamos para o conteúdo em si. Se vocês relembrarem, a gente está vendo classificação biológica. O que é classificação biológica? Vamos relembrar. A classificação biológica, dentro da biologia, a gente tem um ramo que a gente chama de taxonomia. O que é esse palavrão? Biólogos adoram esses palavrões, principalmente gregos, para significarem as coisas. Taxonomia é nada mais o reino não. Taxonomia é o grupo de estudos que alguns biólogos se especializam em classificar os seres vivos. Então a gente tem uma série de especializações que as pessoas vão lá, catalogam, ou seja, coletam os seres vivos e começam a classificar eles. Como a gente viu anteriormente, Linneu é considerado o pai da taxonomia. Ele foi um dos primeiros que se organizou isso. Como que nós vamos classificar? Ele criou os primeiros três reinos que nós vimos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Através do tempo, os biólogos sofisticaram isso. Então nós não temos mais três reinos. Nós agora vamos inventar mais reinos. Conseguimos ver que tem mais diversidade de animais, então vamos criar mais reinos. Nós vimos que não precisamos só de reinos, a gente tem que criar coisas dentro desses reinos, ou seja, subcategorias. Então a gente cria reino, filo, família, ordem, gênero, espécie. Então a gente tem toda uma categorização para classificar os seres vivos. Isso é muito importante para a gente ter noção da biodiversidade, ou seja, para a gente ter noção de quantos seres vivos a gente tem no mundo, para saber cada função deles e para saber qual papel eles desempenham. A gente coloca eles em caixinhas para a gente tentar entender eles melhor. Parece meio chato e é muito nome, é muita coisa, mas tem uma função em si. Graças à taxonomia, a gente conhece a diversidade animal que tem. A taxonomia leva as pessoas a procurarem novos seres, a catalogarem novos animais, novas plantas, novos micro-organismos, e isso leva a descobertas muito úteis, principalmente para a sociedade. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente só sabe sobre a classificação desse vírus ou sobre qual grupo ele pertence ou como ele se comporta, porque taxonomistas categorizaram vírus e estudaram vírus e criaram
através de estudos, uma categoria que são os coronavírus, por exemplo, onde esse novo coronavírus, a gente descobriu que causa uma doença. Então, apesar de parecer meio chato e burocrático, a taxonomia tem uma função muito importante na biologia. É muito importante para a biologia categorizar para depois estudar. Beleza? Então, só dando relembrando um pouco do que a gente está estudando e por que é tão importante. Tranquilo? A gente viu dois reinos antes das aulas pararem. A gente viu o reino Monera e a gente viu o reino Proctista ou Protista. E agora a gente vai dar continuidade a isso. A gente vai dar continuidade à aula. A gente vai agora ver o reino Fungi, o reino dos fungos. O que a gente vai ver nessa aula? O que eu quero que vocês tirem dessa aula e que se concentrem em entender o que é o reino fungi, entender o que são fungos, quais são as suas estruturas e quais as suas importâncias. A gente vai também ver quais são os grupos de fungos que a gente catalogou na natureza. Não se preocupem, são nomes complicados às vezes, mas não se preocupem em decorar esses nomes. Se preocupem em entender o funcionamento dos fungos, o funcionamento do seu metabolismo, a estrutura deles e a importância que eles têm ecológica e sociologicamente. Tudo bem? Os fungos, por definições, eles são seres sésseis. O que são seres sésseis? Como vocês podem ver aqui na imagem, eles são esses seres que ficam parados, eles não têm movimento nenhum, diferentemente de outros organismos vivos. Eles podem ser tanto multicelulares, ou seja, esses carinhas aqui que possuem muitas células e criam uma estrutura própria de vida, ou eles podem ser unicelulares e se organizarem em colônias, como a gente pode ver nessa imagem aqui do pão. Esses fungos, geralmente de mofo de parede, mofo de pão, geralmente são fungos unicelulares que geram colônias. O que isso quer dizer? São seres muito pequenos que vivem em uma célula só, do tamanho de uma célula só. Eles se dividem e vivem como se fosse um ser muito grande. Essa mancha aqui parece que é de um ser muito grande, mas na verdade são de centenas de milhares de fungos muito pequenos que se multiplicaram de uma hora para outra. E essa questão deles serem sésseis, ou deles serem parados, e eles terem muitas estruturas coloridas, parecendo até folhas, no começo fez com que os biólogos do passado categorizassem eles como plantas. Se a gente pegar livros muito antigos de botânica, que é o ramo da biologia que estuda plantas, a gente vai ver capítulos dedicados a fungo, ao estudo de fungos, porque eles entendiam que isso era um ser igual uma planta, era uma planta diferentona, uma planta que se especializou em ter uma estrutura diferente. Só que com o avanço da taxonomia, a gente parou de observar os seres somente pela aparência deles e começou a observar a estrutura genética, principalmente a análise de DNA e principalmente a análise celular. Nessa categoria antiga, as pessoas não prestavam muita atenção nisso. Na verdade, não é que elas não prestavam muita atenção, elas não tinham essa técnica para usar. Então, só com o desenvolver dessa tecnologia começaram a ver. E hoje a gente sabe que os fungos, principalmente por análises moleculares de DNA, os fungos são muito mais parecidos com nós, animais, do que com as plantas. Então, os fungos não são mais categorizados como plantas. Eles ganharam o reino próprio deles. E eles são muito mais parecidos que humanos, principalmente em questões de célula. As células deles são muito parecidas com as nossas. E isso tem implicações até na própria saúde. Quer ver um exemplo disso? Se você pega uma doença que envolve fungo diretamente, o tratamento é muito difícil, porque as células do fungo são muito parecidas com a nossa. Então, um medicamento que tem que matar fungos e por via de regra tem que matar as células do fungo, se ele não for bem especializado, ele pode matar nossas próprias células
e nos matar por tabela, prejudicar a nossa própria saúde. Então, doenças causadas por fungo, que a gente vai ver lá mais pra frente, geralmente são tratadas de maneiras específicas do que outras doenças, porque os fungos têm essa aproximação muito próxima. Aproximação muito próxima é boa, né? Foi pleonasmo agora. Eles têm essa proximidade conosco. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Aí mais uma implicação do que como é importante estudar as diferenças de organismos. Beleza? Aqui está uma estrutura clássica de fungo. Isso aqui é uma estrutura que a gente fala estrutura padrão. É uma estrutura que a gente usa para explicar para vocês quais são as estruturas do fungo. É uma imagem, né, que serve para explicar, mas não quer dizer que todos os fungos têm essas estruturas. Essa estrutura, essa imagem aqui é de um fungo que tem esse chapéu, né, que a gente popularmente chama de cogumelo, mas é bom ressaltar que nem todos os fungos são desse jeito. Só uso essa imagem, só estou abrindo os parênteses para explicar que eu uso essa imagem porque tem todas as estruturas perfeitinhas, bonitinhas para explicar. Então nós temos a primeira estrutura de chapéu, que geralmente esses fungos que são chamados têm de cogumelo. Eles são chamados de cogumelo, tem. Me embananei nas palavras. Tem o anel, essa estrutura mais do meio. Tem a estipe, ou pé, que parece com o caule de uma planta. Tem a vulva e tem os micélios, que é onde vai ficar as hifas, que são estruturas bem importantes para o fungo. É daqui que o fungo vai conseguir ter o seu metabolismo e é muito por conta dessas estruturas que o fungo vai conseguir se alimentar. Beleza? Então, prazer, esse é o fungo. Conheçam a estrutura principal aí do fungos. Vamos entrar na parte de nutrição deles. Por exemplo, para tomar um gole d'água. Os fungos, eles são seres muito bem adaptáveis. Eles são muito bananê. Eles são seres muito bem adaptáveis. Desculpa, eu perdi a palavra. Se você notar e perceber, em quase todo lugar um fungo consegue se reproduzir e onde ele cai ele consegue se propagar. Então a gente tem fungo desde em pedaços de metais até em árvores, parede, roupa, no mofo. Os fungos são extremamente adaptáveis. Aonde eles param, se tiver as condições ideais para eles, eles vão conseguir se desenvolver. Para eles meio que não tem tempo ruim. E isso é muito por conta dessas estruturas de nutrição. Tá vendo? Aqui é a parte que eu falei ali pra vocês que era muito importante, onde fica as hifas, os filamentos. Aqui tá dando zoom e nós temos a hifa bonitona. O que acontece? Quando o fungo está estabelecido, como que ele se alimenta? De onde ele tira a sua nutrição? Essa estrutura de hifa, que parece mais ou menos um cano, ela vai produzir enzimas. O que são enzimas? Enzimas são complexos de proteínas que fazem atividades metabólicas. Então, por exemplo, nosso corpo produz enzimas para diversas atividades metabólicas. Quando nós, por exemplo, nos alimentamos, o nosso estômago, o nosso intestino, a nossa boca tem que produzir uma série de enzimas. A nossa saliva, por exemplo, produz enzimas para quebrar os alimentos. Os fungos vão fazer praticamente isso. Eles produzem enzimas nesse tubinho aqui, bonito, essas proteínas, enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas vão ser atiradas na superfície onde eles estão. Essas enzimas vão quebrar essas superfícies, se tiver algum tipo, se puderem quebrar essas superfícies, e vão, através disso, gerar carboidratos para o fungo se alimentar. Então, por exemplo, como o fungo se desenvolve, onde os fungos estão? Os fungos se desenvolvem por esporos. Então, o fungo bonitão aqui, a gente vai ver lá mais lá pra frente, esse grandão aqui, esse cogumelo, ele vai soltar esporos no ar. Esses esporos vão
viajar pelas colunas de ar, já que eles não têm movimento, eles não conseguem se movimentar, e vão cair em diversos lugares. Vão cair em cima da sua roupa, vão cair em cima do mato, em cima de animais, vão cair em diversos lugares. Onde a coluna de vento levar os fungos, eles vão. E onde eles caírem, eles vão sair de um estado de dormência, que eles estão todos esporos, vão começar a se desenvolver se tiver um ambiente agradável. Lógico que não é todo lugar, se ele cair no meio do mar e ele não tiver adaptável, ele não vai conseguir se desenvolver lá. E ele vai começar a fazer essa produção para começar a se alimentar. Então por isso que os fungos são muito bem adaptáveis. Aonde eles caem, eles conseguem tirar alimento através dessa produção de enzimas que vão quebrando o lugar e convertendo isso em açúcar, em carboidratos, em glicose para eles se alimentarem. E através dessas próprias hifas, né, que a gente está vendo aqui, ele vai levar alimento para toda a estrutura. Aqui no caso do cogumelo, por aqui mesmo que vai se deslocar todos esses carboidratos e por aí que ele vai se alimentar. Tudo bem? Seguindo, aí a gente vai ver a parte da reprodução agora. Como esses fungos, igual eu falei, como é a produção desses esporos e como eles se desenvolvem e se reproduzem. Então, os fungos, eles possuem reprodução assexuada e reprodução sexuada. Relembrando, para não haver confusão. Qual que é a diferença? Reprodução assexuada é quando não há troca de gametas. Ou seja, os seres humanos fazem reprodução sexuada. Eles têm que trocar gametas. O homem tem o gameta masculino, o esperma, os espermatozoides, e a mulher tem um gameta feminino, o óvulo. Desculpa. Através da troca desses gametas, através da fusão desses gametas, é que vai começar a se desenvolver um novo ser humano. Existem animais que conseguem fazer isso de maneira assexuada, como a gente viu. Por exemplo, os fungos, que eles simplesmente se dividem e um fungo mãe ou pai, a gente usa essa nomenclatura só para ajudar a entender, gera duas células de bactérias filhas, por assim dizer. E tem organismos que conseguem fazer as duas tipos de reprodução. Tanto as reproduções sexuadas quanto a reprodução assexuada. E o fungo é um deles. Então, é um ciclo. A gente pode começar de qualquer ponto que no fim vai terminar aonde começou. Isso que define propriamente um ciclo. Então, por exemplo, a gente tem o fungo adulto. O que ele vai fazer? Em uma das suas estruturas, ele vai começar a produzir esporos e ele vai liberar esses esporos no ar. Esses esporos no ar vão cair em um local determinado. Se esse local for ideal, ele vai ter o seu desenvolvimento. Vai se desenvolvendo, vai criar hifas, vai criar um corpo novamente, e esse corpo novamente vai estar apto a, a reproduzir novamente e a produzir esporos. Basicamente isso, uma reprodução assexuada por esporulação, que a gente chama. Eu estou falando muito de ambiente ideal para fungo. O que é realmente um ambiente ideal para fungo? Geralmente são ambientes mais não tão nos extremos, não tão frios e não tão quentes e geralmente mais úmidos. Isso eu estou falando geralmente porque existe diferentes tipos de fungos, mas os fungos que geralmente a gente conhece no cotidiano são esses fungos que geralmente vêm com a umidade, geralmente em lugares que bate pouco sol, mas na verdade a gente tem geralmente uma espécie gigantesca de fungos e eles vão ter as suas particularidades de desenvolvimento. Mas, no contexto geral, a gente tem esse ambiente ideal mais úmido para o fungo poder se desenvolver. Além dessa reprodução por esporulação, ou seja, o fungo assexuadamente vai produzir esporos, a gente também tem a reprodução por fragmentação e a gente tem a reprodução por brotamento. A
reprodução por brotamento é mais fácil de vocês entenderem, porque ela é muito similar ao que a gente viu das bactérias, essa reprodução de se desenvolver, crescer o seu tamanho, e uma célula que era muito pequena cresce e dá lugar às duas novas células. Então é praticamente isso que vai acontecer no brotamento dos fungos. E geralmente isso vai acontecer naquelas colônias que eu mostrei para vocês, de fungos unicelulares. Eles vão de um fungo primordial que se reproduziu, se desenvolveu, quer dizer, ele vai aumentar, desculpa, troquei antes da hora, ele vai aumentar de tamanho e vai nascer um broto. E desse broto a gente vai ter outro desenvolvimento de outro broto. Reparem que a diferença que a gente tem aqui é que eles podem não cortar esse elo e não virarem dois seres independentes. Aí que a gente tem o surgimento das colônias. Um vai dando vida ao outro, um vai desenvolvendo o outro e gerando aquela colônia grandão. Quando a gente esquece o pão no fundo do armário. E a gente tem também os fungos que se reproduzem por fragmentação. Então, eu tenho aquele micélio, aquela estrutura que a gente viu embaixo, que é o conjunto das hifas, e ele vai soltar uma dessas hifas como se fosse um esporo, e essa hifa vai ser carregada por diversas maneiras, pode acontecer no ambiente, e essa hifa vai dar origem a outro fungo. Vai dar origem a outro micélio, desculpa, e vai gerar outro ser bonitão assim, e assim sucessivamente. O ciclo vai se desenvolvendo. Agora, a reprodução sexuada. A imagem ficou meio pequena aqui, mas dá pra entender. Pela imagem eu vou tentar explicar para vocês. Então, a reprodução sexuada é quando há troca de material genético, a troca de gametas entre os dois estruturas diferentes. Então, a reprodução sexuada dos fungos vai acontecer como? Pela conjugação de hifas. Duas hifas que saem de dois fungos diferentes ou do mesmo fungo vão se juntar, gerar, trocar material genético e vão dar vida a um novo fungo, a um novo organismo. Então a gente tem um cogumelo aqui, que ele vai meio que soltar duas hifas, ou vai trocar hifa com o cogumelo do lado, vai soltar uma hifa seu e uma hifa vai se soltar do cogumelo do lado. Esses dois cogumelos, eles vão se conjugar, vão trocar material genético aqui, que a gente está vendo. Dessa troca de material genético, eles vão se estabilizar juntos e dar desenvolvimento a um novo cogumelo. Beleza? Agora que a gente viu a reprodução dos fungos, a nutrição dos fungos, a gente vai para os grupos específicos dos fungos. A minha câmera ficou na frente aqui de um deles, mas tudo bem, a gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem 4 grupos principais de fungos e a gente vai dar uma olhadinha rapidinha neles para ver quais são as características deles e qual que é a diferença entre eles. Mas como eu deixei claro lá no começo da aula, não se preocupem se já estão vendo que são os nomes meio esquisitães, meio difícil de gravar. A gente vai só dar uma passada pelos fungos para saber quais são esses grupos. Tudo bem? Primeiro, os basidiomicetos. Vocês vão me desculpar também, porque eu mesmo tenho dificuldade em pronunciar esses nomes. Mesmo depois de tanto tempo, é difícil acostumar com o latim dentro desses nomes. Dentro dos basidiomicetos, nós temos os popularmente chamados cogumelos. Ou seja, nós temos os fungos mais famosos. Então aqui a gente tem tantos cogumelos comerciais, como os champignons, e esqueci o nome dos outros agora, shiitake, shimeji, champignons, são esses cogumelos mais conhecidos porque eles são comerciais, nós nos alimentamos deles. Aqui nós também temos cogumelos que vivem
em outros organismos, em associação com outros organismos, como, por exemplo, esses espécimes que se desenvolvem no tronco de árvores. E nós temos também os cogumelos de chapéu, esses cogumelos mais conhecidos popularmente. Essa, essa espécie aqui, para quem já jogou, foi essa espécie que inspirou o cogumelo do Mario, aquele jogo que tem de Nintendo. E, diferentemente do jogo, ela é uma espécie muito mortífera. Esses cogumelos têm essa característica altamente tóxica. Existem estruturas aqui nesse cogumelo que produzem toxinas. Passando aqui pra frente, a gente tem os ascomicetas, viu? Eu também tenho muita dificuldade em falar esses nomes. Eles têm esses nomes porque as hifas deles, elas têm formato de sacos. E geralmente esses fungos podem ser unicelulares. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui que a gente tem é uma foto de uma observação em microscópio. Eles têm esses formatos pequenininhos aqui. E a gente pode ver aqui, ó, um fungo que foi fotografado bem no momento que ele estava fazendo o brotamento. Aqui bem mais no estágio inicial e esse aqui bem um pouquinho mais desenvolvido. Eles são fungos geralmente menores que são encontrados em formas unicelulares nesse formato de colônia que a gente está vendo aqui, por exemplo, nessa laranja. Mas também eles podem ser fungos maiorzãos assim. Eles podem ter outras formas também multicelulares. Por último, nós temos. Por último, não. Penúltimo, nós temos os zigomicetos. Eles são organismos que a gente não encontra geralmente em formato de cogumelo. E eles, a diferença deles para serem agrupados num grupo diferente é que eles conseguem fazer esporos de muita resistência. Os esporos dessa classe de fungos, eles são muito mais resistentes do que os esporos de outras classes. Por isso, eles têm até um nome próprio, uma nomenclatura própria que chama zigosporos, como está explicado aqui. E, por último grupo, nós temos o Chytridiomycetus, o nome mais complicado. E esses são os fungos que foram agrupados nesse grupo de novo, pleonasmo. Me desculpem, galera, pelos erros, é um pouquinho de nervosismo, é a primeira vez que eu tô gravando, então vocês me desculpem, por favor, se eu errar alguma coisa ou se eu tiver meio corrido. Eles são os grupos que, em determinada fase da vida, eles vão ter uma célula com flagelo. Se vocês lembrarem, a gente estudou lá nas bactérias, algumas bactérias que possuíam uns flagelinhos natatórios, que elas conseguiam, assim elas conseguiam se movimentar. Então esses fungos, principalmente no começo da vida, eles vão ter esse flagelo, e por isso que eles são agrupados desse jeito. Mas geralmente eles perdem esse flagelo com o desenvolvimento. Através do tempo eles perdem esse flagelo. A gente consegue ver aqui que eles são fungos principalmente unicelulares, ou seja, eles são muito pequenos, a gente consegue ver eles só através de microscopia, através de microscópio. E eles geralmente estão associados com outros animais. Eles são fungos que vivem dentro de outros animais. Eles não têm a sua vida no ambiente. Então eles vão geralmente passando de animal para animal. E também eles são encontrados na água. Eles também podem ser encontrados na água, mas geralmente eles estão dentro de animais. Tudo bem? Agora, galera, por fim, como a gente viu a estrutura dos fungos, a gente viu como que é a nutrição deles, a gente viu como que é a reprodução deles, a gente viu os principais grupos. E para terminar a aula, porque já tá meio longuinha, já estamos indo para meia hora de aula, eu não quero que passe muito para não ficar muito maçante. A gente vai dar uma passada final. Primeiro a gente vai ver a importância epidemiológica dos fungos, ou seja, a importância medicinal dos fungos, e vamos ver depois as importâncias sociais e ecológicas. Tudo bem? Primeiro, eles têm uma importância, estudar eles tem uma importância porque eles são causadores de doenças. Eu vou até mudar minha câmera de lugar aqui rapidinho para que vocês possam ver.
Eu tenho uma tabelinha aqui onde eu coloquei duas doenças que são causadas por fungo. A gente tem a micose, que é uma doença muito comum, principalmente para pessoas que praticam esportes. Ela é uma doença mais comum. E ela é uma doença estritamente causada por fungos, que eles vão causar uma infecção nos tecidos. Ela é mais comum no pé, né? De pegar micose no pé. E quais são os sintomas dela? Há essas erupções, ou seja, podem aparecer vermelhidões nos pés e podem o escurecimento da pele pode acontecer também. E uma coisa que falei lá no começo da aula que ia se repercutir agora nas doenças. Essas doenças, por exemplo, como a micose, para os fungos ser muito parecido com nós, conosco, é muito difícil geralmente a gente, principalmente antigamente, ter medicamentos mais tradicionais, como por exemplo, você toma um comprimido e você trata esse fungo. Geralmente eles são tratados com pomadas, porque essas pomadas são especializadas em agredir o fungo, mas não agredir as nossas células. Então, os fungos, por terem essas similaridades, pedem que a gente tenha tratamento específico para eles. Beleza? Então, a micose é causada por uma espécie de fungo que se reproduzem na nossa pele, vai causar essas erupções, ou seja, pode causar até perda de sensibilidade, mas é totalmente tratável e não é algo tão perigoso assim. E aqui, como exemplo também, eu coloquei a candidíase vaginal, que é uma doença causada por um fungo que a gente chama de cândida, que é chamado de cândida. Ela é uma doença que a gente considera oportunistas. Então, ela ataca principalmente mulheres que estão com o metabolismo baixo. O metabolismo baixo não, a imunidade baixa. Por quê? Porque naturalmente os seres humanos já têm o fungo cândida. Só que quando a gente está com a imunidade de boa, a gente não tem sintomas, não gera uma doença, não gera uma infecção. O fungo não consegue fazer nada, ele fica simplesmente lá parado. Só que aí quando há a imunidade baixa, o corpo não consegue se proteger tão bem, esse fungo que é oportunista, ele vai causar uma infecção e vai atacar o nosso corpo. Ele é uma doença muito simples, não causa. Muitas vezes as pessoas têm e nem causa sintomas, tem pessoas que são assintomáticas quando tem essa infecção, o próprio corpo dá conta, mas com as pessoas que geram sintomas da infecção vão ter um problema de corrimento de cor diferenciada, não da cor normal, e que simplesmente a injeção do remédio em uma única dose vai curar essa pessoa. Beleza? Eu trouxe dois exemplos bem conhecidos de doenças causadas por fungo, só para a gente dar uma olhada nessa parte mais de importância medicinal desses organismos. E por último, para encerrar a aula, eu queria falar da importância social e ambiental dos fungos. Primeiro, a importância ambiental. Os fungos, eles têm importância principalmente com associação com outros seres, principalmente com as plantas. Os fungos vão ter associação principalmente com raízes de plantas, como a gente viu de outros organismos antes. Então, principalmente plantas leguminosas, eles vão precisar do auxílio de fungos para conseguir extrair algumas substâncias do solo também. Então, isso vai estar estritamente ligado à sobrevivência dessas plantas, ao desenvolvimento dessas plantas e ao metabolismo dessas plantas. E a família leguminosa, as plantas que entram dentro dessa família leguminosas, são muitas plantas que nós ingerimos, são fundamentais para o nosso cardápio humano. Então a gente tem os grãos, que são as lentilhas, os feijões, são leguminosos. Então o crescimento deles está totalmente associado a fungos. Então a gente tem uma importância ambiental, porque essas plantas elas só sobrevivem de maneira saudável se elas estiverem associadas com esses nódulos de fungo.
E a gente tem uma importância ambiental e social para nós que nos alimentamos dessas leguminosas e de outros animais que se alimentam desses leguminosos. Então, o fungo, esses tipos específicos de fungos que se associam com a raiz de plantas, estão associados extremamente com a cadeia alimentar. Eles auxiliam na manutenção da cadeia alimentar, porque eles vão manter a nossa saúde, a nossa nutrição e vão manter a nutrição de outros animais, beleza? Os fungos também são extremamente bons indicadores ambientais. O que são indicadores ambientais? A gente usa indicadores ambientais para monitorar algumas características de ambientes, como o próprio nome já diz. Então, se a gente quer saber se um lugar está muito poluído, se a gente quer saber se um lugar está precisando de está sofrendo muito impacto, os fungos são muito bons nisso. Eles são muito bons em indicar, porque eles são muito sensíveis a alguns compostos. Então, a entrar em contato com gás ou entrar com algum tipo de compostos, eles podem mudar de cor, eles podem, infelizmente, morrerem, ou eles podem aparecer se você mexer naquele ambiente. Então, nós utilizamos eles para ser indicadores do que está acontecendo em alguns ambientes. Então, se você monitora um fungo dentro de uma mata, a maneira que ele se comporta pode responder pra gente o que está acontecendo ali. Se aquele ambiente está muito poluído, se a gente precisa parar de poluir, se a gente precisa parar de tacar algum gás, se a gente precisa fazer algum manejamento para cuidar daquele ambiente. Tudo bem? E por último, ele tem uma importância social que é, além da alimentação, que é a importância econômica. Como a gente viu, a gente tem champignon, a gente tem outros fungos que são altamente consumidos, principalmente em algumas culinárias. O champignon é muito consumido na culinária francesa, alguns outros cogumelos são muito consumidos na culinária asiática. Então, para suprir essa demanda e para suprir essa culinária que não é mais asiática ou francesa, mas é mundial agora com a globalização, ou seja, nós fazemos pratos na nossa casa franceses que vão champignon. Quer dizer, quem tem dinheiro para isso. Nós vamos, quem tem condições, vai em restaurantes japoneses que servem alguns pratos com cogumelo. Então, para suprir essa demanda que não é mais local e sim global, nós temos fazendeiros de cogumelos. Nós temos pessoas especializadas na produção de cogumelos. Pessoas que geram renda, geram emprego e abastecem o mercado global de cogumelos. Então, eles têm essa importância altamente econômica. Beleza, galera? Então, terminamos por aqui a aula, galera. Espero que não tenha ficado muito longa. E espero que tenha dado para compreender. Peço desculpa por algum erro. Peço desculpa principalmente por erros de concordância em português. É a primeira vez que eu gravo uma videoaula tão extensa assim, uns vídeos tão grandes. Então eu tô me acostumando ainda. Eu peço compreensão de vocês e peço a ajuda de vocês também. Me dê retorno do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram, do que vocês acham que dá pra melhorar. Se eu falei muito rápido, se eu falei muito lento, esse tamanho de videoaula eu acho que é o tamanho bom, porque é um tamanho que se aproxima das aulas normais que a gente tem, mas também não fica tão grande e nem tão curta. E é um tamanho bom pra gente conversar. Então, comentem, deem o feedback, por favor. Nós, professores, assim como vocês, a gente está aprendendo também essas novas tecnologias. A gente também está se adaptando e vocês são parte essencial disso. Vocês precisam dar retorno pra gente do que está funcionando, do que não está funcionando, de como está sendo pra gente melhorar e ampliar ainda mais esse trabalho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar esse feedback. Fiquem todos bem. Fiquem em casa, por favor. Obedeçam as medidas sanitárias. Que daqui a pouco a gente vai passar por tudo isso e a gente vai poder se encontrar presencialmente. Principalmente vocês, eu acho que vocês devem estar ansiosos para se formarem finalmente no ensino médio, né? Então é isso e até a próxima, galera.